Estamos ao vivo. Mais um dia de devocional. Hoje vai ser uma devocional relâmpago, eu espero. Eu estou aqui com o relógio. Preciso terminar hoje a tempo. Antes das 7h30, porque eu tenho atendimento agora de manhã. 7h30 da manhã, então vamos lá, não consegui começar mais cedo. Precisei dormir um pouco mais hoje, visto que, além de estar dormindo pouco nos últimos dias, agora já estou conseguindo regularizar um pouco melhor. Fui dormir muito tarde, e aí eu acordei às 5 da manhã, mas dei uma segurada e voltei para a cama, intencionalmente dessa vez. Não igual no outro dia que eu voltei para a cama, só movido pelo cansaço, não levantei. Dessa vez eu dormi mais um pouco de verdade. Verdade que eu me avaliei o meu nível de cansaço, avaliei o que eu tinha para fazer durante o dia e resolvi voltar. Então, hoje nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7. Esse capítulo é bem grande, obviamente. Não conseguirei cobrir tudo, mas faremos a leitura e meditaremos no que a gente conseguir e que o Senhor nos abençoe. Então vamos orar, uma oração objetiva, em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, mais uma vez nos colocamos em oração e Te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos pela vida, pela Tua bondade, pela Tua presença, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado, auxiliado cada um de nós. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, Senhor, são elas que têm aliviado, Deus bendito, trazido leveza aos nossos dias. E a Tua presença, Deus amado, é o que tem dado sentido para a nossa existência, Deus bendito, e também para a eternidade que passaremos, porque será ao Teu lado, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por esta oportunidade de estar compartilhando essa devocional nessa manhã, que seja uma bênção para mim e para todos os que ouvirem esse vídeo, Pai, que o Senhor alcance a cada um, que a Tua palavra, Deus, que é mais eficaz, ó Deus bendito, do que qualquer espada de dois gumes, que é mais penetrante, ó Deus amado, do que qualquer uma delas, ó Pai, que vai, ó Deus bendito, até a divisão das juntas e medulas da alma e do Espírito, Senhor, a Tua palavra, Senhor Jesus, que é poderosa, Deus amado, Senhor, viva e eficaz, que ela cumpra o seu propósito ao comunicar, Senhor Deus bendito, com cada coração, e que o Teu Espírito Santo nos encontre, ó Deus, nessa manhã, no sentido de gerar em nós entendimento daquilo que for necessário para as nossas vidas. Senhor, que o Seu Espírito Santo trabalhe nessa conexão entre o que nós entendemos e o que a Tua palavra quer nos dizer. Fala conosco, nos abençoe. É o que eu Te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Minha voz ainda está aquecendo, meus olhos estão começando a querer abrir ainda. Mas vamos nessa. Hoje a live vai ser meu aquecimento para o atendimento que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos nessa. Graça e paz, abençoada, bom dia, Andréia. Tudo bem? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Então vamos para a leitura do texto devocional. Em 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma,
O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Porque aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Vocês não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que eu quero dizer é que o tempo é certo. O tempo é certo. É curto, perdão. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor.
em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. 36. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Amém. Então, nós lemos aqui a carta, capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, seguindo a sequência das nossas devocionais. E, gente, hoje o sono ainda não foi embora. Ai, Jesus, vamos nessa. Então, falando aí do casamento, ele dá, né, ele foi, pelo que demonstra que no início da carta, ele começa, da carta não, do capítulo, ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, dando a entender que, na verdade, os irmãos coríntios tinham mandado uma carta para o apóstolo Paulo perguntando sobre esses aspectos do casamento. Tá? Então, ele começa a responder a respeito dos assuntos sobre o casamento e dá uma série de respostas práticas a questões sobre o casamento, inclusive algumas questões bem atuais, né? É óbvio que existe muito mais coisa que poderia ser perguntado para o apóstolo Paulo, mas como não foi perguntado, ele não respondeu. Então a gente tem que se virar com o que a palavra apresenta e, de preferência, ficar ligado ao Senhor, né? Para que Ele nos dê a direção. Então, mas ele responde uma série de questionamentos que são bem importantes para nós no tempo atual. E aí ele começa dizendo: é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter a sua esposa. E é interessante ele falar isso porque a gente viu nos capítulos anteriores que a igreja de Corinto era uma igreja que estava mergulhada na imoralidade, né? E a gente viu que foi o cúmulo, o ápice da imoralidade na igreja de Corinto foi justamente o caso de um homem que tinha relações, e aí a gente não sabe que tipo de relações, se ele tinha tomado, né, se ele foi um adúltero onde traiu o pai tomando a própria esposa, tendo relações com a esposa do pai, ou se o pai havia falecido e ele tomou ela como esposa, mas o fato é que isso era uma relação, um tipo de relação que Deus condenava, Deus abominava, Deus terminantemente proibiu. Era considerada uma relação incestuosa, mesmo sendo a madrasta, né? Então,
E esse era só um caso, que foi considerado como o caso mais grave, mas Deus, através do apóstolo Paulo, vem tratando sobre uma série de questões de imoralidade e vem falando sobre isso. No capítulo anterior, nós vimos no finalzinho que ele fala sobre prostituição, né? E o apóstolo Paulo ele fala de uma maneira bem rasgada, bem específica, bem firme e severa sobre a questão da prostituição, e ele coloca de uma maneira bem nítida, dizendo que nós somos corpo de Cristo, somos parte do corpo de Cristo. Quando um homem se une a uma prostituta, ele diz, ele se torna parte, um só corpo com a prostituta. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo e agora nós somos um só corpo com a prostituta, a gente vai fazer o quê? Vai transformar o corpo de Cristo numa prostituta? Mais ou menos isso que ele fala, né? Cadê? Ele diz... Gente, fugiu. Isso. Ele diz, tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta, porque nós somos membros, né? Então, se um homem, né, ou uma mulher, né, que é membro do corpo de Cristo, se une a uma prostituta, ou um prostituto, se for o caso, o que ele está fazendo é que ele, sendo membro do corpo de Cristo, está trazendo impureza, né, para aquilo que obviamente é uma questão muito mais complexa do que isso, mas o apóstolo Paulo está dando um exemplo. Ele diz, eu unirei um dos membros do corpo de Cristo a uma prostituta, e ele fala isso para mostrar a seriedade do caso. Então, e como ele fala isso com tanta severidade, com tanta intenção, especificidade, eu acredito que havia casos, não sei se muitos ou poucos, mas haviam casos de pessoas que eram adeptas do uso da imoralidade em suas vidas. Então, assim, a igreja de Corinto, por mais que fosse uma igreja abençoada, agraciada pelos dons espirituais, e o apóstolo Paulo disse que não lhes faltava nenhum dom, eles tinham o problema de estarem mergulhados em pecado, mergulhados naquilo que os afastava de Deus e da comunhão com o corpo de Cristo. Então, e aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seria muito melhor e faria muito bem se os homens não tocassem mulher, ou seja, se não se casassem. Por quê? Aí ele vai discorrer depois, né? Do porquê. Então eu vou deixar para depois o porquê. E aí ele diz, mas como existe tanta imoralidade no meio de vocês, é complicado fazer isso, porque na verdade é notório que vocês ficam ardendo de desejo, queimando de desejo pelo sexo oposto, né? Então vocês desejam essas questões, né? Vocês desejam satisfazer esse desejo incontido, esse desejo sexual incontido. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo seria bom, seria melhor até se vocês não, como é que eu posso dizer? Se vocês não tocassem mulher, se vocês não se casassem, mas vocês, pelo que vocês estão demonstrando, vocês não teriam como se controlar. Vocês iam ficar, poderiam acabar como é que eu posso dizer? Gerando mais dor e sofrimento para vocês mesmos. Então, é melhor que vocês se casem. É o que ele estava falando ali. E aí ele disse, por causa da imoralidade, é melhor que cada um tenha o próprio esposo ou esposa, né? Nesse caso, homem e mulher aí. Então, ele define assim, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido, né? Então, esse é o primeiro ponto que ele vem abordando. A mulher, seria ótimo que o homem não casasse, que a mulher não casasse. E ele vai explicar por que lá na frente. Por quê? Porque
aquele que é solteiro, ele pode se dedicar com muito mais intensidade às coisas do Senhor. Aquele que não é casado, ele se lança com muito mais intensidade naquilo que Deus está chamando ele para realizar. Mas o casado, ele não tem essa disponibilidade tão grande, porque ele vai precisar cuidar das coisas de Deus. Tanto, né, a começar pelo relacionamento conjugal, ali, a vida a dois, o sexo mesmo, né, a vida sexual deles, quanto também pela vida comum, né, a vida do dia a dia. Então, o trabalho, o sustento, a atenção, o carinho, o relacionamento, tudo isso vai precisar ser, como é que eu posso dizer? Vai precisar ser dada uma atenção. E, obviamente, essa atenção vai ocupar um certo espaço de tempo, e esse espaço de tempo não vai poder ser alocado para fazer a obra no sentido mais amplo. Obviamente que você pode fazer a obra dentro de casa, né? Dando bom testemunho, sendo um bom esposo, uma boa esposa. Você acaba criando um ambiente para que você testemunhe do Senhor dentro da sua família, né? A começar para a sua família e também para os de fora. Mas ele está dizendo aqui do chamado, né, público, por assim dizer, aquele chamado que vai te levar a se conectar com outras pessoas, a ir adiante, a chegar até outras pessoas. Então, o que ele está dizendo é: quem se casa tem dificuldades, de atender a essa parte do chamado de maneira mais intensa. Então, aí ele dá o próprio exemplo, tanto que ele fala, eu preferiria que eles fossem como eu. Por quê? Porque se você olhar a vida do apóstolo Paulo, você vê que o apóstolo Paulo, justamente por não estar casado naquele contexto, e a Bíblia não apresenta detalhes se o apóstolo Paulo ele nunca casou, se ele se tornou viúvo, se ele se separou. Então, a Bíblia não fala exatamente o que aconteceu, mas só mostra que ele estava solteiro naquela ocasião. Então, agora, imagina o apóstolo Paulo casado com a missão que ele tinha. Dificilmente ele conseguiria ter a abrangência que ele teve. Não porque o casamento seja ruim, ele teria outros tipos de experiência, outros tipos de resultado, mas com certeza haveriam limitações. Por causa do cuidado que ele deveria ter com a sua família. Então, e a gente sabe de homens de Deus na época, e ele mesmo cita no texto mais adiante, homens de Deus que tinham esposas e que inclusive levavam suas esposas para as missões, né? Então, existia esse caso também. E a gente sabe que existem pessoas que, inclusive, o casal faz o trabalho do Senhor, o trabalho missionário, juntos. O que é poderosíssimo, inclusive, né? E, obviamente, não é sobre isso que ele está falando. Tanto que, quando ele chega lá na frente, ele diz que mesmo os casados, por causa do tempo que estamos vivendo, deveriam se considerar como solteiros. Por quê? Porque a gente está chegando no tempo do fim. Então, é importante que a gente... E não é viver como solteiro no sentido de não se preocupar com relacionamento, não estar nem aí para nada. Não é sobre isso. A gente até falou, eu e Rita, num dos papos de casal aqui, que esse é um dos piores problemas para o relacionamento a dois. É um dos dois ou ambos estarem casados e continuar com o pensamento e com o pensamento e com os comportamentos de alguém que é solteiro, né? Então, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, a gente tem que entender que o tempo está acabando. Então, por mais que a gente tenha que ter os cuidados com a vida a dois, com o casamento e tudo mais, temos que ter o entendimento de que esse tempo está chegando ao fim. Então, a gente não pode se dar ao luxo de se perder nos cuidados deste mundo, que é o que ele fala, né? Que os casados se preocupam com as coisas desse mundo para saber como agradar o esposo ou a esposa. Então, a gente não pode
esquecer que o tempo está acabando e acabar nos perdendo nos cuidados desse mundo e com isso esquecer que o Senhor está voltando e muitas vidas ainda não tiveram um encontro com Ele. Então, e mais do que isso, o nosso tempo está acabando. Mesmo que o Senhor não volte nessa geração, nós passaremos nessa geração. Nós não ficaremos aqui até a próxima, ou até daqui a 2, 3 gerações. Não ficaremos. Então, temos que fazer o nosso papel de maneira exemplar, independente da nossa situação, da nossa condição. Então, ele dá muitas orientações aqui. Ele fala sobre o casamento, que deve, né, ter um cuidado com o casamento, a mulher com o marido com a mulher. Ele fala sobre a relação sexual, né, e ele diz que o corpo não é mais de si mesmo. Então o marido não é mais dono do próprio corpo, nem a mulher. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Então ambos precisam trabalhar de uma maneira a trazer satisfação, tá? Um ao outro, justamente porque para que evite-se a imoralidade. A concessão que ele está dando a respeito do casamento, né, o que ele está falando a respeito do casamento, dentro do que é a visão dele, é que se casem para que evitem a imoralidade. Então não adianta casar e não ter a relação sexual. Isso vai atrair a imoralidade para dentro do casamento, porque o marido ou a esposa que estiver mais sensível a essas questões relacionais, sexuais, ele vai acabar tendendo a olhar para fora do casamento, vai acabar tendendo a olhar ou a pensar em questões de atração, né? A atração da imoralidade para a sua vida. E isso vai ser ruim, isso é negativo, né? Então, guardem isso, não que o marido ou a esposa que trai ou que se sente atraído por alguém ou que deseja, né, o que quer que não seja o responsável caso aconteça traição ou pecado de qualquer forma. Pelo contrário, Deus vai atribuir isso para ele, né? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Então, se eu, como esposo, deixo a minha esposa à deriva, sexualmente falando, eu estou criando uma condição que pode levá-la ao pecado. Então eu tenho que ter esse cuidado para que isso não aconteça. Tá? Então ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre a questão dos solteiros, e as viúvas, ele fala sobre os que são casados, e ele diz que o Senhor dá um mandamento para não se separar, mas se separar que permaneça só. Ele fala sobre os casamentos que acontecem entre crentes e descrentes, né? Então, e aí ele diz a dinâmica que ele entende do Senhor que deveria acontecer, fala sobre aqueles que estão noivos, fala sobre aqueles que não estão casados, são solteiros. Então, é muito texto, o texto é bem grande, mas o nosso tempo acabou. Infelizmente acabou hoje, a gente realmente não vai poder continuar. Eu já estou no limite, na verdade já até passei o horário aqui. Então, agradeço a vocês que puderam atender. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Entraram mais algumas pessoas aí que eu não consegui atentar na hora que entraram. Essas lives, elas vão ficar gravadas, né? E vão para o YouTube também. Se quiser ver elas no YouTube, elas vão sempre com pelo menos um dia de atraso. E aí é só ir no meu canal lá, que está lá no link da bio. Se você não tiver lá, é youtube.com/prfelipebrito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que tenhamos um restante de semana abençoado. Eu vou orar por essa mensagem, essa palavra e por esse dia, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por tudo que tens feito, te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor trabalhou em nós, nos ajudou, nos abençoou. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que lemos e pelo entendimento, Deus bendito, que precisamos ter. Acima de qualquer coisa, Senhor, eu entendo que o coração dessa palavra e até das preocupações do apóstolo Paulo era
que o tempo está acabando e temos que nos importar com as vidas que estão perecendo, temos que nos importar com a obra que precisa ser feita. Então, Senhor, usa-nos segundo a Tua boa vontade, usa-nos segundo o Teu querer, a Tua, ó Deus bendito, palavra e a Tua misericórdia, Senhor. Pai amado, muito obrigado. Fala conosco, ó Deus bendito. Continua falando conosco ao longo do dia, no restante do texto que não conseguimos comentar aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe e que o Teu Espírito Santo aplique a palavra a nós, para a glória e honra do Seu nome. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê um restante de dia abençoado. Nos ajude a viver para o Senhor como se nada mais houvesse. Como disse o apóstolo Paulo, que nós vivamos entendendo que o tempo é curto e que os dias são maus e que o Teu nome necessita ser glorificado e exaltado por nós, através de tudo aquilo que pensamos, dizemos ou fazemos. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós e vamos nessa. Até amanhã, se Deus quiser. Não se preocupa que eu ainda não vou dormir. Tenho um atendimento para fazer. Espero conseguir lavar o rosto dali e voltar mais revigorado. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau.